Bom dia, bom dia, bom dia. Boa madrugada. Bom dia a todos. Bom dia você de Sergipe, você aqui de Glória, Poço Redondo, Sertão, né? Esse sertão maravilhoso. Bom dia, sejam muito bem-vindos. É mais uma manhã em que nós estamos aqui orando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que foi sua noite? Como é que está, né, o andamento da sua vida? Eu creio que se Deus estiver no controle, vai tudo bem. O que não estiver bom, vai ficar bom, amém? E o que estiver bom, vai ficar muito melhor, porque Deus é incrível, porque Deus tem todo o poder. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo. Que bom que as misericórdias do Senhor, mais uma vez, se renovou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma oportunidade que Deus nos dá de viver, né? E viver na presença dEle. Então, seja muito bem-vindo. Você que está aí em Aracaju, em Nossa Senhora do Socorro, você que está aí em Riachuelo, em Pedra Branca, você que está aí na cidade da minha família, né, que é Santa Rosa de Lima, né, você que é meu conterrâneo de Santos, São Paulo, em todo o Brasil, né? Essa terra maravilhosa que Deus fez, que foi a nação brasileira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe rique e poderosamente, que Deus derrame graça, porque nós precisamos da graça de Deus, né? Essa graça que nos constrange, essa presença de Deus que nos inspira, que nos impulsiona, nos dá força diária, para que a gente venha acordar, para que a gente venha, né, todos os dias ter essa alegria, porque a alegria do Senhor é que nos dá a força. Amém? Nós não devemos colocar a alegria em nenhuma outra coisa a não ser no Senhor. E aí todos os dias Ele nos leva em novidade de vida. E estamos aqui nesse acorda, nesse desperta. O que acontece? A palavra de Deus, ela vai nos despertando, ela vai nos acordando, ela vai nos mostrando, né? O que Deus, qual o propósito de Deus para nós, né? Para mim, para você, para todos aqueles que buscam a Ele, né? Porque quem busca o Senhor não tem falta de nada. Amém? Não vai ter falta de visão, de amparo, de socorro. Não vai ter falta, né, de planos novos, porque o Senhor está no controle das nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Você já pode aproveitar e estar aí compartilhando, acordando outros, né, despertando. E em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos? Seguindo aqui na palavra de Deus, amém? Hoje eu não posso me demorar muito, daqui a pouco eu vou viajar, em nome do Senhor Jesus, né? E a vida é bastante corrida, mas quando Deus está no controle, vai tudo bem, em nome de Jesus. Já deixa eu escrever aqui, nós já estamos aqui em Gênesis 35, isso quer dizer que nós estamos caminhando 35 dias, né? Tirando sábado e domingo, nós estamos caminhando aqui juntamente com o Senhor. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 35. Glórias a Deus. Como é que você dormiu? Dormiu bem? Dormiu bem? Acordou melhor? Ah, acordei, pastora. Acordei. Eu não vou nem colocar aqui versículo a gente vai, porque ele tem dois espaços aqui.
Vamos ver aqui. Abra em Gênesis 35. Amém? Irmã Silvânia, irmã Mari tá aí, ó, sempre. Irmão Almir, seja bem-vindo. Rovânia, né? Rovânia, eu acho que seja isso. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Quem for entrando aí, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Gênesis 35. Hoje a gente já entrou um pouquinho atrasada, né? Mas estamos firmes aqui. Gênesis 35. Irmã Kátia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã Adelmo, bom dia, o povo do leite. Graça e paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe rica e poderosamente. Vamos aqui em Gênesis 35. Hoje vai ser um pouco corrido aqui. Diz assim, olha, depois disse Deus a Jacó. Vocês lembram que nós estamos caminhando com Jacó e ontem passamos em Gênesis 34, que foi aquela tragédia toda, né? Os filhos de Jacó cresceram e a vida passou a ser movimentada depois que cresce, né? Porque cada um vai nos fazendo viver, né? De maneira em que só Deus na nossa vida. Então assim foi com Jacó também. Os filhos cresceram. A Diná tinha curiosidade, a única filha dele, né? Filha mulher. Tinha curiosidade em saber como viviam as moças na cidade. E foi na cidade que ela acabou sendo atraída, né, pelo filho do rei, e ele gostou dela e fez dela sua mulher, ou seja, né, tirou a pureza dela, e isso causou um transtorno muito grande aos irmãos de Jacó, ou aos irmãos dela, né, os irmãos de Diná. E aí, 2 deles se precipitaram, né, tomaram a decisão e mataram todos os homens ali de Siquém. No capítulo 35, né, Jacó vai ter que tomar um outro rumo, né, orando a Deus depois desse episódio. Diz assim, olha, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia de diante da face de Esaú, teu irmão. Então veja que, né, Deus não desamparou, viu a aflição do Jacó, né, porque Jacó sempre fazia as coisas buscando ao Senhor. E de repente os filhos dele tomaram decisão, nem consultaram nem o pai e nem consultaram a Deus, né? Fizeram pelo impulso da raiva. E na raiva, né, em sentimentos carnais, nós não podemos tomar decisão alguma. Temos que orar e pedir direção a Deus. Então Deus falou assim, ó, Jacó, pega agora todo mundo e você vai sair desse lugar, né? Que era um lugar de tristeza, era um lugar de vergonha, né? Para o Jacó, né? E aí o que aconteceu? Ele tinha que ir para Betel. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses, olha só, como tinha alguma legalidade,
Irmãos, muitas vezes nós temos que dar uma parada e tirar esses deuses estranhos, né? Esses deuses estranhos não eram só imagem, escultura. Naquele tempo, alguns começaram, né? Estavam num lugar onde haviam ímpios ou pessoas que não professavam a mesma fé pela qual Jacó tinha instruído, e aconteceu tudo que aconteceu. Mas o Jacó queria levar aquele povo a conserto. Então, eles tinham que tirar os deuses estranhos. Às vezes, irmãos, deuses estranhos na nossa caminhada são hábitos que não estão de acordo com o Senhor. Amém? São pensamentos, são atitudes, né? Os hábitos que a pessoa vai adquirindo no dia a dia. Às vezes é aquilo que ela está assistindo, né, que está corrompendo a fé dela. Então a gente tem que tirar, né? Tem que tirar. Então eles ali tiraram todos os amuletos. E a gente tem que perguntar, né? Deus, o que está na minha vida que entrou sem eu perceber e eu preciso arrancar, né? Precisa sair da minha casa, precisa sair, né, da minha família. Às vezes, irmãos, o hábito de não buscar a Deus, né? Nós guardamos esse Deus estranho, né? Então, precisamos avaliar, tá certo? E, né, consagrar a Deus, né? Se consagrar a Deus, mudar as suas vestes, né? Mudar os hábitos. Onde é que você parou? A Bíblia diz assim, né? Que a gente precisa, né? Lá em Apocalipse, né? Às vezes você não anda mais do jeito que do começo, como você andava com Deus. Então o Senhor estava chamando ele para um concerto, uma aliança. Ele teria que fazer ali, né, em Betel, um altar. Então diz aqui a palavra do Senhor, né? Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu. Veja, ele tinha que voltar ao primeiro amor. Ele tinha que voltar às primeiras obras. Amém? Isso é necessário. Então ele diz aqui, olha, eu já no dia da minha angústia, Deus me atendeu ali. Ali eu levantei aquele altar. E ele diz aqui, olha, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas, né? Diga misericórdia, né? Tinham mudado bastante o hábito. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então ele deixou ali naquele passado, ali passou, né? Tinha passado por Siquém, então ele deixou ali para trás, tomou uma decisão, olha, dali para frente ia ser diferente. Você entendeu, né? Volta, né? Volta aquele primeiro amor, volta aquela primeira busca. E tudo aquilo que você foi adquirindo, que te afastou, né, do propósito de Deus, você vai deixar ali, né? Você vai começar, né? Vai começar novamente. Então, a nossa vida é uma vida de recomeço. Amém, irmãos? Né? Ele diz aqui, olha, versículo 5. E partiram, né? E tomaram a decisão, partiram. É o que nós temos que decidir. Você tem que decidir na sua vida. Aí, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó, né, a Luz, que está na terra de Canaã, está em Betel.
ele e todo o povo que com ele havia. Versículo 7. Edificou um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia de diante da face de seu irmão. Então, veja, irmãos, né? Porque como eles tinham feito aquilo que na redondeza, que ativou outros povos que poderiam perseguir e destruir, né, toda a família de Jacó, o próprio Deus, Jacó pediu a direção ao Senhor, o Senhor mandou que ele levasse todo mundo para Betel, ele reuniu a todos, né? Vamos tirar aqui os deuses estranhos, os hábitos estranhos, né? As coisas que não agradam a Deus, nós vamos jogar aqui, nós vamos deixar aqui, né? E vamos partir. E Deus colocou terror naqueles que possivelmente iriam perseguir a Jacó, né? E toda a sua família, por conta do que os filhos de Jacó tinham feito. Então, o que é colocar terror? Aquelas pessoas não, né? Aquelas situações, aqueles inimigos, aqueles demônios, né? Aqueles que seriam perseguidores, Deus não permitiu que perseguisse aquele povo, porque era um povo de Deus, porque ele tomou uma decisão. Então, isso nos mostra que você pode ter cometido um erro, né? Você pode ter se afastado, mas a partir do momento que você toma uma decisão, você confessa, você deixa, né? E você, a partir dali, retorna ao lugar da comunhão, o inimigo não pode te tocar mais. Amém? Deus, ele coloca toda a luz sobre a tua vida, né? E fala assim, não, esse aqui está lavado, está remido. Olha aí, né? Olha aí. Aquele que é do Senhor maligno não toca. Então, os inimigos de Jacó não iriam, né, atrás dele e da família para destruir. Então, isso é recado para você, para mim, né? Você pode ter ido para um caminho totalmente adverso. E você viu que tá indo de ladeira abaixo. Pare, ouça a direção de Deus, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, mas antes arrependa-te. Amém? Lança lá aos pés da cruz e aí levanta e segue novamente no lugar da comunhão. Amém? Não deixe que nada, nem ninguém, né? E aquilo que o diabo planejou para fazer, para destruir, ele não vai ter mais espaço, em nome de Jesus. Muito bom, né? Aí no versículo 8, nós vamos seguindo aqui. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. Versículo 9. E apareceu Deus outra vez a quem? A Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Amém? Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua semente. Depois de ti darei a terra. Então veja que
foi um processo longo, né? De crescimento, de comunhão. Foi um processo, foram muitas lutas que o Jacó, ele passou, mas ele cresceu, né? E até que o Senhor veio para falar que iria cumprir aquilo que ele tinha prometido a Abraão, a Isaac e agora a partir de Jacó. Mas veja, irmãos, Jacó foi testado e aprovado. Não foi perfeito, passou por lutas, mas em todas as lutas, o que o Jacó fazia? Ele buscava ao Senhor, ele obedecia ao Senhor, ele se mantinha ali diante da direção de Deus. E é isso que nós temos que entender, né? Você se converteu, nós nos convertemos, as pessoas pensam assim que vai ser tudo perfeito, vai ser um mar de maravilhas, né? Não vai haver lutas porque Deus está no controle de todas as coisas, né? Não, nós vamos passar. Agora veja que Jacó, ele estava sempre diante de Deus, porque ele herdou essa fé. Ele herdou essa fé de Isaac, ele herdou essa fé de Abraão. Por isso nós temos que entender que o nosso posicionamento, né, vai fazer com que a nossa herança ela seja poderosa na terra. Né? O seu posicionamento, tem gente que quer mudar de igreja, irmãos, né? Que vai para aqui, vai para ali, uma hora está com o Senhor, outra hora não está, uma hora serve a Deus, outra hora ela está ali, vem os problemas, a pessoa esfria, uma hora ela está de pé ali, vai para a igreja, né? Hoje é quinta-feira, né? Aqui em Glória é quinta-feira. Uma hora ela está ali indo certinho aos cultos, está ali, Deus chama ela para servir ao Senhor, ela está ali servindo. Daqui a pouco vem um problema, aí ela já não está mais, aí ela já diminui de ir para a casa do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser firmes e constantes e sempre abundantes em quê? Na obra de Deus. Amém? Nós estamos vendo essa trajetória desses grandes homens de Deus, que não foi uma trajetória simples, não foi uma trajetória sem situações, tiveram situações, mas em todas elas, né, o Isaac estava diante de quem? De Deus. O Abraão estava diante de quem? De Deus. O Jacó estava diante de quem? De Deus. Isso é testemunho para nós, irmãos, né? Assim como o apóstolo Pedro ele disse, né? Para onde eu irei? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Amém? Nós só temos o Senhor, irmãos. Nós só temos o Senhor e a promessa dele. Para onde que eu vou estar? Para aqui, para ali, né? Não, irmãos, caminhe com o Senhor. Caminhe com o Senhor, né? Isso é história para a gente viver. Cada tempo a gente vai vivendo histórias, né? E são experiências que nós vamos vencendo, mas vença com o Senhor. Vença com o Senhor. Né? Veja que a luta é a mesma. A luta é a mesma para todos, irmãos. A dificuldade é a mesma para todos. Mas uns vão prevalecer e outros não. Por quê? Porque, irmãos, os que prevalecem é os que andam com Deus. Amém? Os que prevalecem, veja, os filhos de Jacó fizeram aquela atrocidade. Jacó iria morrer? Não, ele foi diante de Deus, confessou, né, falou com Deus, né, Senhor, o Senhor viu que os meus filhos, né, fizeram aqui, e os povos, ele foi perguntar a Deus, aí Deus falou com ele, deu uma nova direção ali para ele, né, o povo dele não poderia ser destruído, até porque o plano de Deus não poderia ser destruído, mas o Jacó seguia a direção de quem? De Deus. Tem gente que segue direção dos problemas,
das circunstâncias. Siga a direção de Deus. Amém? Então, no versículo 13, depois Deus deu a promessa, né? Mudou o nome de Jacó, passou a ser Israel, porque ele foi experimentado e ele foi aprovado. Então, né? Ele nos mostrou, nos prova, nos mostra que Deus está olhando, está no controle de todas as coisas, né? E Deus, ele tem a melhor forma para nós. Aí no versículo 13, e Deus subiu dele, né, do lugar onde falara com ele. Versículo 14, e Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele de o que? Betel. Amém? Então ele ali aspergiu o azeite, e aquele lugar, né, se tornou um lugar muito importante. Por 2 vezes, né, o Jacó, ele teve experiência com Deus. Amém, queridos? No versículo 16 diz: partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel. Então Raquel engravidou pela 2ª vez. Amém? E teve um trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Então a gente vê que ela estava tendo dificuldade nesse parto. E a parteira ali deu forças a ela, né? Ou seja, ela não estava muito bem, mas ela não deveria ter medo, né? A parteira estava ali incentivando ela: você vai ter esse filho. Aí no versículo 18, e aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Por que Benoni, né? Aquela foi um filho da luta que ela teve ali. Então era um nome, porque assim, lembra que lá naquele tempo eles colocavam o nome dos filhos conforme a situação. Então, se fosse uma situação alegre que estava vivendo, o nome do filho seria um nome que o abençoaria. E se fosse um tempo triste, diga misericórdia, né? Seria um nome que ia marcar aquela tristeza. Mas o Jacó foi bastante sensato. Não, ninguém vai lembrar do meu filho, né, com esse nome, não. Ele não vai ter esse nome, não. O nome dele se chamará Benjamim. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim morreu Raquel, né? E foi sepultada no caminho de Efratá. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. Versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila. Bila era uma das concubinas, né, de Jacó. Aí diz aqui, olha, concubina de seu pai. E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó, né? Veja que os filhos criados, né? Como dizem, o trabalho é dobrado.
E Jacó teve bastante trabalho aí, né, com os filhos. Então o filho mais velho teve um caso, né, se deitou com uma das concubinas do pai. E isso não era de Deus. Veja, né, irmãos? Caso sério. Os filhos de Leia, Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, né? Judá, Issacar e Zebulon. Esses eram os filhos de Leia. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, né? Serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, né? Serva de Leia, Gade, Aser. Estes são os filhos de Jacó, né, que lhe nasceram em Padã Arã. Versículo 27, a gente já está terminando. E Jacó veio a Isaque, seu pai, né, em Manre. E Kiriate, né, então vai falar assim, da descendência. E Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu e foi recolhido aos seus povos, né, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém? Então, em tudo isso que estava acontecendo com os filhos de Jacó, o Isaque já bem velhinho. Olha que quando o Jacó, ele saiu fugido, né? Saiu da presença do pai. O pai já estava velho, né? Já não estava enxergando. Mas ainda durou muitos anos, né? Então, aquilo que parece pra gente, né? Ah, fulano já tá cacareco, né? Tá cheio de situação, né? Já tá à beira da morte. E ele passou de muitos anos, muito mais de 20 anos, né? Porque quando Jacó voltou, os filhos eram pequenos. Então já tinha se passado 20 anos. E o Isaque foi sepultado e os filhos juntos estavam ali na sepultura do pai. Glória a Deus, irmãos. Então veja como é importante nós andarmos na presença de Deus. Como é importante nós sermos guiados não pelas circunstâncias. Amém? Tem tempos que as circunstâncias vão ser adversas. Não vão ser da tua vontade, da minha vontade. Mas que nós possamos aprender. Siga ao Senhor. Ore. Peça a direção de Deus. Amém? Ah, estou passando por luta, vou abandonar minha fé. Não faça isso, porque você vai se arrepender, né? Você vai ter mais problemas. Então veja que Deus, ele estava sempre ali no controle da vida de Jacó. E Jacó em nenhum momento, por mais dificuldade que ele tivesse, em nenhum momento ele deixou de ouvir ao Senhor. Em nenhum momento, irmãos, ele deixou de buscar o Senhor. Então, isso é lição para mim e para você. Né? Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas volta ao lugar, irmãos, né? Volta ao lugar da comunhão. Tira os deuses estranhos. De vez em quando você vai ver na Bíblia, né? Deus mandando tirar os deuses estranhos. Tira a murmuração. Para de reclamar. Né? Tira, irmãos, a tristeza. Lute, mas lute, seja varonil, esteja de pé diante do Senhor. Amém, irmãos, né? Tira, né? Tem coisas que tem que tirar. Às vezes tem até pessoas que você tem que ficar assim um pouco afastado, porque está roubando sua fé, está minando, está tirando você da fé. Amém? Então tira aquilo que tira você da presença de Deus. Glória a Deus, né? E viva com o Senhor. Veja que Deus, ele vai nos fazendo, nos dando um novo ânimo, nos dando um novo fôlego.
vai operando na nossa vida, mas Ele tem que estar no controle. Glória a Deus, né? Muito importante aqui. Foram muitas lutas, né? E não acabou não, viu, irmãos? Não acabou não. Nós vamos continuar aí, né? E vendo que muita coisa vai acontecer ainda na vida de Jacó. Mas uma coisa é certa, sempre consultando ao Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui, mas olha, alinhado tá despertando cedo, alinhado, né? Eu acho que é Ilamar, né? Deus abençoe. Irmã Ivete, irmão Roberto, olha aí o irmão Sérgio, Deus abençoe Líca, Valdir, Deus abençoe Ademir, Deus abençoe Tia Neide, Deus abençoe Joseane, irmã Kátia já falei, né? Adelmo já falei, olha aí quanta gente, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, como o apóstolo Pedro ele disse, só o Senhor tem a palavra de vida eterna, nem para a esquerda, nem para a direita. Se conserve, né, na presença de Deus. Amém? Seja ele o tempo bom, seja ele tempos ruins, mas Deus está no controle de toda a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar que eu tenho que correr. Vou lá para Aracaju já, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, obrigada, Jesus. Nós vemos que mesmo no tempo de Isaac, mesmo no tempo de Jacó, as situações iam acontecendo, iam aparecendo situações. Ora um tempo bom, ora um tempo difícil. Mas a palavra do Senhor declara que aquele que busca o Senhor não terá falta de nada. Ou seja, o Senhor vai dar a solução. É claro que esses homens também viveram o tempo do e agora. Principalmente, meu Deus, quando os filhos estavam crescidos. E hoje não é diferente. Então, Pai, que nós possamos aprender que sem o Senhor nada podemos fazer. Que o Senhor tem a solução de todas as coisas. Que nós não devemos deixar deuses estranhos tomar o lugar da nossa fé. Não devemos deixar a tristeza, não devemos deixar a murmuração, não devemos deixar nada, tristeza, nada. A revolta, tem gente que deixa a revolta tomar o lugar da sua fé. E a tua palavra declara que nós temos que voltar ao lugar da comunhão. O Jacó teve que voltar ao lugar da comunhão lá em Betel, onde ele teve experiências com Deus. E ali o Senhor, meu Deus, mudou o nome de Jacó, porque Jacó era um cara assim obediente e um cara temente ao Senhor. Por todos esses anos, o Senhor era a fonte de Jacó. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada pessoa que está aqui, que vai ouvir essa live, entenda, sem o Senhor nada podemos fazer. Sem Jesus na nossa vida, nós não somos nada. E com Jesus, nós iremos vencer as lutas, as adversidades, porque Ele é vivo no nosso meio. E eu creio em nome do Senhor Jesus que todo mal já caiu por terra, em o nome do Senhor Jesus. Que esse desânimo, que essa pessoa se levantou hoje, que esse cansaço, que não é físico, é espiritual, caia por terra, seja amarrado, desligado, paralisado, em nome do Senhor Jesus. E que a bênção do Senhor, essa que nos enriquece e não acrescenta dores, esteja na sua vida, em nome de Jesus.
Amém? E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém, meus irmãos queridos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Quem tem culto, vá para a sua igreja, né? Chovendo, sabe, tempo bom, tempo ruim, vá buscar o Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? Vá, você, obreiro, obreira, pega, irmãos, né? Pega a sua espada e vai guerrear. Você que resiste ao chamado de Deus para a tua vida, olha, irmãos, né? Faça a vontade de Deus. Glória a Deus. E você vai ter essa presença gostosa e vai ter essa fé alicerçada. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe.